Oi, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Como vocês já puderam ver aí pela capa, hoje o nosso assunto não tem nada a ver com decoração, não tem nada a ver com mudança de estilo, com DIY, não é nada disso. Vocês já puderam ver aí, né, pela capa do meu vídeo. Então hoje eu vim falar com vocês de mulher para mulher, de administradora do lar, que vive o dia a dia real, que passa por coisas que vocês também passam. E é sobre isso nosso vídeo hoje. Meio que também dar uma satisfação a vocês pelo meu sumiço, né? Porque nós finalizamos aí o ano falando sobre alguns projetos que daríamos continuidade, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. E temos que respeitar aí esse processo. Então eu vim aqui hoje falar com vocês sobre esse assunto que é tão delicado, né? Que é o luto. E esse é o nosso assunto de hoje. Então eu te convido a ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai ser esclarecedor. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam e vivem esse sentimento pelo qual eu passei, pelo qual eu estou vivendo, e é um processo. Então, fica aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, fica aqui conosco, deixe o seu like, seu comentário, enfim, fica aqui comigo que o papo hoje é sério. Bom, talvez você tenha percebido aí, quem me segue aqui no canal, que eu sumi, né? Fiquei aí uns dias desaparecida e eu senti a necessidade de vir aqui e explicar para vocês, né, esse meu sumiço. E sim, eu estou vivendo um luto, mas nem todo luto é por perda de alguém, né? Nem todo luto é porque alguém se foi. Eu tive sim a perda de uma pessoa muito querida para mim, uma tia, madrinha, que fez parte da minha infância, que sempre nos acolheu, sempre nos abraçou. E como eu disse para minha mãe, às vezes a gente é muito egoísta, né? Porque a gente não quer aceitar a perda, a gente não quer perder. Mas às vezes aquela pessoa está sofrendo e por mais que nós queiramos que a pessoa esteja conosco, para ela está sendo difícil, para a família está sendo difícil. Então a gente tem que deixar Deus trabalhar e fazer o melhor e querer o melhor, porque amar também é deixar ir, né? Então eu passei aí por esse processo, estou passando esse luto aí. Foi no dia 1º de janeiro de 2026, o ano já começou assim, mas não foi só isso. Outras coisas aconteceram na nossa vida, outros pormenores, e que também geram um luto. E são perdas que também nos quebram por dentro. E quando a gente não tá bem, você não tem como passar algo bom para as pessoas porque você não está bem, né? Então esse é o motivo aí do meu sumiço aqui do canal. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de luto, né? Desses vários tipos de luto, porque
por eu estar vivendo esse processo, é uma experiência, é algo que eu estou vivendo, então eu acho que eu posso sim passar adiante a minha visão para que alguém que esteja aí me ouvindo, talvez seja ajudado, seja abraçado, né? De alguma forma seja fortalecido, enfim, é por isso que eu estou aqui hoje. Então eu quero começar aqui explicando o verdadeiro conceito de luto. Eu fiz até uma colinha aqui, porque é grande, é importante e eu quero falar tudo com detalhe para vocês. Então, eu peguei aqui o meu notebook e eu vou ler para vocês o verdadeiro conceito da palavra luto, tá? O luto, na verdade, é o processo que a gente vive quando perde algo importante. Não é só sobre pessoas. É quando o coração precisa aprender a viver sem aquilo que fazia parte da nossa vida. Sem uma pessoa, sem um relacionamento, sem um sonho, sem uma segurança, sem uma fase que acabou. Luto é a dor silenciosa da adaptação. É continuar vivendo sem entender direito como viver. É o coração tentando se organizar depois que alguma coisa bagunçou tudo por dentro. E como eu disse, você pode passar por um luto por diversas coisas, né? Verdadeiramente por uma pessoa que se perde, uma pessoa que se vai, por um relacionamento que termina, por um sonho que acaba ou que não é conquistado, ou que é frustrado, por alguma situação financeira, algo que você planejava. Então é esse sentimento de perda, esse sentimento bagunçado dentro da gente que a gente não consegue digerir com facilidade. Então esse é o processo de luto que eu estou passando por ele. Porque além, como eu disse para vocês, além da minha perda no dia 1º de setembro, aconteceram outras questões que são particulares, né? E que eu não vejo necessidade de abrir aqui com vocês, mas aconteceram outras situações e eu já estando fragilizada pela perda do dia 1º, então essas coisas acumularam, essas coisas se misturaram, se somatizaram em um sentimento bem parecido com depressão, de querer estar recluso, de querer estar sozinha, de querer ficar no meu silêncio com Deus. E faz parte, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente tem que viver o processo e cada um vive o luto de uma forma diferente. O luto não é igual para todo mundo, não tem tempo estipulado para terminar, não tem. Às vezes você tá achando que você melhorou, que você vai se reerguer e de repente vem aquela sensação que te puxa para baixo de novo, te joga no chão e você não quer fazer nada de novo. Então assim, é um misto de sentimentos e você se reorganizar nesse processo todo, às vezes dói, às vezes é difícil demais. E aí entra uma outra parte que tem tudo a ver aqui com o nosso canal, que é a questão de sermos administradoras do lar. Mesmo com a nossa dor, mesmo com os nossos sentimentos, nós não podemos parar. A casa nos chama,
as crianças precisam de nós, o esposo precisa da gente, a cozinha nos espera porque todos precisam se alimentar. Enfim, a casa não para e nós também não. E administrar isso tudo se torna às vezes muito pesado. É muito difícil você administrar tudo isso. Mesmo porque as outras pessoas não têm culpa por você estar passando por um luto. Ninguém tem culpa, né? Então, essa parte nossa de administrar um lar, mesmo com esses sentimentos embaralhados, e o filho quer brincar e você tá ali entalada, e você tem que abrir um sorriso e mostrar que você é forte para o seu filho e que você tá pronta para eles, para aquilo que eles precisam, né? Então, assim, esse é um lado do luto que ninguém fala, né? Nós mulheres temos aí essa sensibilidade de tomar conta de tudo e muitas das vezes a gente se perde nesse processo, né? Porque a gente fica tomando conta de tudo e de todos. E aí chega um momento que você só quer o silêncio, você só quer estar no seu cantinho e cuidar um pouquinho da sua mente. E você tem que achar um jeito de fazer isso aí. E no meio disso tudo aí, às vezes a gente chora no banheiro, enxuga o rosto, seca as lágrimas para sorrir para o seu filho e perguntar: você está com fome? Você fez a lição? O que nós vamos fazer para o jantar hoje? E aí você se mostra muito forte por fora, enquanto por dentro você está despedaçada. Você está em cacos. Você resolve os problemas que chegam à sua volta, você paga as contas, você vai ao supermercado, mas por dentro tá pesado, tá difícil de carregar. Mas a gente não tem quase nunca o direito de parar para viver esse sentimento, porque a nossa vida não para, né? E no meio disso tudo aí, a gente sorri forçado e pro mundo lá fora quase ninguém percebe a dor que você está sentindo, o processo pelo qual você verdadeiramente está passando. E aí alguns me perguntaram, né? Jaque, por que você sumiu? Você desistiu? Parou o canal? O que aconteceu? Já teve gente que já perguntou até, você se separou? O que está acontecendo? Não, gente. Graças a Deus, a minha família tá bem, tá com saúde, meu esposo tá bem, estamos todos bem à medida do possível. Mas eu tive que tirar esse tempo para eu me recompor, para eu me reconstruir, para eu me fortalecer. Foi um tempo necessário de reclusão mesmo, para que eu pudesse organizar meus pensamentos e trazer para vocês o bom conteúdo de sempre, talvez até melhor, né? Porque quando a gente passa processos assim, a gente reavalia muitas coisas na nossa vida, né? Então, assim, também fica aí a dica. Quando você estiver passando por um processo, tenta filtrar desse processo todo algo que te faz crescer, algo que te faça evoluir, né? A gente tem que aprender a tirar o melhor de tudo, porque em todas as coisas tem sempre o lado bom e o lado ruim, em todas as coisas, né? Até mesmo no luto, como eu disse para vocês aí no início, que a gente é egoísta, né?
E é a verdade. O lado bom, se é que podemos chamar de bom, né? Porque somos egoístas, é que ela descansou, ela estava sofrendo, ela não estava tendo vida, ela estava sobrevivendo, né? E vendo toda aquela situação ali, lúcida. Então, para ela estava ruim, para ela estava desconfortável. E o lado ruim da história é que ficamos sem ela. Então, isso é só um exemplo para vocês verem que tudo tem sim, o lado bom e o lado ruim. Então, busque tirar proveito das suas experiências. Mesmo no meio de um turbilhão de sentimentos, de acontecimentos, coisas que você não esperava, enfim, projetos que não deram certo, tenta tirar algo bom disso tudo, né? Porque às vezes a gente fica frustrado porque não deu certo alguma coisa, vive aquele luto porque não deu certo aquela coisa. Mas Deus tem o melhor para nós sempre. Então, assim, tenta tirar o bom de tudo, levar experiências para a sua vida, para você crescer, para você evoluir. Então, meus amores, eu ainda estou cuidando por dentro de mim, mas eu não posso deixar de viver o que está do lado de fora. Eu não posso deixar que a minha vida pare, eu tenho que continuar. E se você que está aí do outro lado me ouvindo, sente que de alguma forma você vive isso que eu estou falando aqui, que você sente que está forte por fora, mas por dentro você está quebrado em pedaços, eu quero dizer para você que você não é fraca. Não é fraca por isso. Você assumir que você está quebrado por dentro não é sinal de fraqueza. Você não está exagerando em nada. Você está vivendo um processo. Você não é ingrata, nem está errada em estar triste. Você está vivendo um luto. E viver esse luto dói. E como eu disse, o luto ele não tem prazo, o luto não tem manual. Tem dias que a gente aguenta firme, tem dias que a gente tem recaídas e tá tudo certo. Mas eu acredito que quando a gente não endurece o nosso coração, a dor ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos faz mudar prioridades da nossa vida, ela nos faz evoluir, nos mostra que somos muito mais fortes do que achávamos que podíamos ser. Então, a gente tem que viver esse processo e extrair desse processo o melhor possível. Então, meus amores, eu ainda estou vivendo esse processo, me reerguendo, me reestruturando, juntando aí os meus pedaços, os meus cacos, me resolvendo com os meus sentimentos interiores, mas levantando, cuidando da casa, erguendo a cabeça, vivendo um dia de cada vez. E é isso. Tô de volta, vai ser aos poucos. Eu espero que vocês me compreendam, né? Que aos poucos a gente vai retomando aí os nossos trabalhos, os nossos vídeos. Como vocês sabem, esse canal ele sempre foi sobre vida real, né? E eu quero continuar aí nessa mesma direção, uma vida real, uma vida onde tudo acontece igual na de vocês. Então, assim, tô aqui para dizer para vocês que eu estou voltando, não com a mesma velocidade de antes,
mas com certeza mais fortalecida, com mais garra, com mais verdade ainda, vivendo realmente, trazendo para vocês uma vida real de uma administradora do lar. E aos poucos a rotina vai voltando ao normal e as coisas vão acontecendo. E o tempo, como dizem os mais, eu não vou falar os mais velhos, eu vou falar os mais sábios. O tempo cura tudo. O tempo é o melhor remédio, depois de Deus, é claro. E se você que está aí, está vivendo um luto que ninguém vê, uma dor que ninguém consegue sentir por você, talvez um luto que ninguém saiba que você está passando por ele, receba meu abraço, que a gente possa aprender com a nossa dor, que a gente possa evoluir, que você possa se tornar mais forte e não endurecida, que você se torne sábia e que você possa caminhar com a cabeça erguida, que Deus te fortaleça. E é isso, é sobre isso o nosso vídeo hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma. E vida que segue, né, pessoal? Eu agradeço a quem ficou aqui até agora, ouvindo aí esse meu relato, desabafo, enfim. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, tá bom, meus amores? E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, com novos projetos, novas expectativas, que vocês estejam aqui me aguardando, tenham paciência e vamos seguir juntos se Deus quiser, tá? Deus abençoe e guarde a vida de todos vocês. Forte beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.